Nós vamos trabalhar hoje sobre o planejamento e orientações. O nosso foco é o SAEB, a educação ambiental, e estaremos enviando para vocês um documento de sugestão de procedimento, de estratégias de leitura para o SAEB. Pode ir, Dulce. Nossos combinados aí, desativem os microfones. Vamos manter o foco. Nós temos a nossa dirigente regional de ensino, a Cláudia Regina Lazzarini Neves, a nossa supervisora dos anos iniciais, a Maria Paula Ferreira, o diretor do Núcleo Pedagógico e PCNP de Matemática, Eretiano Rodrigues Correia. Ali onde está, quem que é a Angelica? Pode ir. A Angelica, o Fábio... E nós queremos agora agradecer, né, a nossa dirigente substituta, a Edmárcia Silva. Ela deixou uma excelente tarde para nós, um excelente encontro. Ela está numa outra reunião, numa outra demanda, por isso não irá participar. Mas eu olhando aqui, eu acho que vocês também estão vendo, né, a mesma imagem. Pode passar? Fala da nossa supervisora, Maria Paula. Oi, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Maria, estamos lhe ouvindo. Então, tá bom. Boa tarde a todos. É tão bom, né, poder estar aqui reunidos, né, para a gente falar mais um pouco, né, e especialmente com foco agora no SAEB, que é o que a gente está de olho, né, agora, que é a nossa grande demanda, né, a grande demanda da gente, tá? Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Obrigada, Maria Paula. Convidamos agora o nosso diretor do Núcleo Pedagógico, Eretiano Rodrigues Correia. Boa tarde, pessoal. Espero que todos me ouçam, espero que todos estejam bem. Passando aqui rapidinho, porque eu tenho uma outra reunião, para desejar uma ótima formação, para agradecer a Paulinha, né, essa disponibilidade sempre de estar nos agraciando com essas formações, né? Hoje na pauta temos assuntos deveras importantes, né? SAEB, nós temos a educação ambiental, né? Nós temos a fala da nossa supervisora, parceira do Núcleo Pedagógico, a Maria Paula. Então, eu espero que todos tenham uma ótima reunião, aproveitem-o bastante, tirem todas as dúvidas que aparecerem, né? Lembrem-se que o Núcleo Pedagógico está sempre aberto para vocês, parceiros aqui da nossa diretoria de ensino. Paulinha, muito obrigado. Eu passo a palavra. Obrigada a você, Ere. Sempre muito bom a parceria do Núcleo Pedagógico em todas as nossas formações. Nós temos aí a nossa equipe de humanas, a PCNP Ana Cláudia de História, PCNP Dulcineia de Geografia, PCNP de Filosofia, o Marcos Rodrigo, a PCNP da Educação Especial, Maria Lúcia, e eu, PCNP dos anos iniciais. Temos a equipe de linguagens, a PCNP Camila, de Educação Física, PCNP Débora, de Língua Portuguesa, PCNP Kátia Genário, de Tecnologia, a PCNP Rafaela, de Língua Portuguesa, e a PCNP Sandra Regina, de Língua Estrangeira Moderna. Temos também a nossa equipe de Matemática, de Ciências da Natureza, a PCNP Alessandra Perticarrari, de Biologia, que estará hoje com a participação especial, falando do currículo de Ciências e da Educação Ambiental, a PCNP de Matemática, Ana Lúcia Martins, o PCNP Eretiano Correia, que é a PCNP de Matemática, nosso diretor, que acabou de falar, a PCNP de Projetos, a Jaqueline Costa, e o PCNP José Ricardo, de Química. E nossa epígrafe de hoje é do Ed.
Toda ação humana que não sofre avaliação não tem sentido de existir. Nós sabemos aí que estamos numa reta muito intensa, muito desafiadora, que é o SAEB, que é a avaliação, e o nosso objetivo de hoje retomar a importância do SAEB, apresentando sua estrutura, suas diretrizes pedagógicas, oferecendo subsídios à prática docente, fomentar a prática do debate ambiental no contexto escolar, na perspectiva de uma educação ambiental crítica e transformadora, e subsidiar, fortalecer e corroborar com o trabalho do professor, na prática e desenvolvimento dos descritores do SAEB, com foco na aprendizagem, recuperação e aprofundamento do aluno. E para aquecer aí a nossa reunião, para estimular, nós vamos pensar aí como será que está o nosso coração. Quando nós vamos falar aí de cuidados com o nosso corpo, logo a gente pensa, para eu ter um coração bom, preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer exercícios, preciso aí controlar o meu peso, controlar a ingestão de açúcar, eu preciso aí controlar o colesterol. Mas e pensar no nosso coração em relação ao nosso emocional? Como estamos aí nesse 19 de outubro, nesse contexto aí de pandemia, de retorno às aulas, avaliação acontecendo na escola? E como estão as nossas emoções? Porque nós lideramos pessoas. E eu gostaria de que vocês pensassem, como está o seu coração aí nessa tarde? Será que ele está com essa película de vidro sensível? Será que ele está como uma pedra, endurecido por conta de tantas emoções negativas? E nós vamos criando também uma certa defesa em relação às lutas que enfrentamos. Será que ele está florescendo aí com essas florzinhas por dentro? Será que tem algumas escamas, algumas casquinhas de ferida sendo retirada? Ou será que a gente está apaixonado? Ou será que o nosso coração está sendo empurrado pelos ventos da vida? Nós estamos sendo carregados aí? Mas hoje, graças a Deus, se alguém me perguntasse, meu coração está esse vermelho aí, bem formoso, bem bonito, bem lindo. Estou assim, cheia de alegria e de gratidão nesta tarde com vocês. E o nosso desejo é que o coração de todos esteja recheado de pensamentos e sentimentos e expectativas boas. Agora a nossa leitura de fruição, professor, PCNP de Arte, Josué de Oliveira Franco. Josué, a palavra é sua. Boa tarde. Está ouvindo sim, está tudo bem. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu vou iniciar fazendo a leitura de fruição. Porém, antes gostaria mais uma vez de dizer a importância que é a leitura de fruição. Ela não é apenas uma leitura para a gente abrir ou encerrar reuniões, ou para fazer uma pausa no meio dela. A leitura de fruição ela é uma das estratégias de leitura, é uma das práticas de leitura que todos nós, né, educadores, professores, deveríamos realmente utilizar no nosso dia a dia. E aí sim, não só no campo ali da sala de aula, né, mas em todas as reuniões. A leitura de fruição, principalmente no momento que a gente está no presencial, ela é importantíssima porque é aquele momento em que o professor faz uma leitura em voz alta. E é diferente ler de falar, né? O aluno, às vezes, no dia a dia ouve o professor falando, mas e a leitura? Como que ele se posiciona quando ele vai fazer uma leitura? Então, a leitura de fruição, ela serve muito bem para isso. É aquele momento em que a gente se posiciona, né, na postura de leitor, utiliza da nossa voz, da nossa interpretação, e aí a gente acaba aqui desenvolvendo isso em nossos alunos, né? Esse gosto, esse prazer, esse deleite pela leitura. A gente já sabe que o sujeito sempre aprende com o outro que tem mais experiência. Por isso, então, a leitura de fruição é uma das estratégias propostas até pela própria BNCC, que deveria acontecer, deve acontecer, de fato, diariamente nas nossas escolas. O texto que eu trouxe aqui hoje para a gente fazer a leitura
é do Walter Benjamin, que chama Amoras para o Rei. Era uma vez um rei que tinha todos os poderes e tesouros da terra, mas apesar disso, não se sentia feliz e a cada ano ficava mais melancólico. Um dia, ele chamou o seu cozinheiro preferido e disse: "Você tem cozinhado muito bem para mim e tem trazido para minha mesa as melhores iguarias, de modo que lhe sou muito agradecido. Agora, gostaria que você me desse uma última prova de sua arte de cozinhar. Quero que me prepare uma omelete de amoras, igual àquela que eu comi há 50 anos na minha infância. Naquele tempo, meu pai tinha perdido a guerra contra o reino vizinho e nós tivemos que fugir. Viajamos noite e dia pela floresta e acabamos nos perdendo em meio à escuridão. Estávamos famintos e cansadíssimos quando encontramos uma cabana onde morava uma velhinha que nos acolheu generosamente. Ela preparou para nós uma omelete de amoras. Quando comi, fiquei maravilhado. Era deliciosa. E enquanto eu comia aquela omelete, me trazia novas esperanças ao coração. Na época, eu era criança e essa foi uma experiência fascinante. Mais tarde, já no trono, vasculhei todo o reino para tentar encontrar aquela velhinha e comer novamente a deliciosa torta de amora, mas foi em vão. Nunca mais a encontrei. Por isso, meu cozinheiro, quero que você atenda a meu desejo. Quero que faça uma omelete de amoras igual à daquela velhinha. Se você conseguir, eu lhe darei muito ouro e o designarei como um dos meus herdeiros. Agora, se você não conseguir, se não realizar o meu desejo, mandarei matá-lo." Ouvindo isso, o cozinheiro deu um profundo suspiro e falou: "Senhor, pode chamar imediatamente o carrasco para me matar. É claro que eu conheço todo o segredo da preparação de uma omelete de amoras, sem empregar todos os temperos necessários, e conheço todas as palavras mágicas que devem ser pronunciadas enquanto os ovos são batidos. Mas nada disso me impedirá de ser executado, porque a minha omelete jamais será igual à daquela velhinha. O prato não terá o sabor picante do perigo, a emoção da fuga, não será saboreado com o sentido de alerta do perseguido, não terá a doçura inesperada da hospitalidade calorosa e também o ansiado repouso conseguido. A minha omelete, majestade, não terá o sabor do presente estranho, nem as dúvidas do futuro incerto." Ouvindo isso, o rei ficou calado e refletiu por um curto tempo. Compreendeu toda aquela sabedoria do cozinheiro e posso dizer que disse-me o vento, e não muito mais tarde o rei ofereceu ao cozinheiro muitos presentes, tornando-o um homem próspero e herdeiro da casa real. E assim foi. Quem não tem cavalo, monta num boi. Muito obrigada, Josué. Excelente leitura aí, esse momento, para nós deleitarmos realmente nessa fruição. Passo a palavra agora para a PCNP da Educação Especial, Maria Lúcia, fazendo a contextualização das avaliações. Maria Lúcia, a palavra é sua. Muito obrigada, Paulinha. Boa tarde a todos. Pode passar, Dulce, por favor. Então, fazendo um percurso da avaliação da aprendizagem de nossos alunos, temos uns indicadores de aprendizagem. Temos as APs, que é a avaliação de aprendizagem em processo, as avaliações diagnósticas, as avaliações de sondagens, e tudo colabora para a recuperação e aprofundamento. Nas avaliações externas, temos o SARESP, o SAEB e o Enem. Hoje temos a plataforma CAED, que faz o percurso de algumas avaliações, como as APs
e a fluência leitora. E a indagação é: como estão nossos alunos diante de cada avaliação? O que foi possível avaliar dentro desse contexto de pandemia? Então, são reflexões, né, que temos que fazer. Eu passo a palavra agora. Obrigada, Maria Lúcia, pela sua contribuição. Convidamos agora a nossa supervisora Maria Paula para fazer a fundamentação sobre o SAEB. Maria Paula, a palavra é sua. Obrigada, Paula. Vamos falar assim, não dá para a gente entrar em muitas minúcias do SAEB, mas a gente vai falar as principais características, né, dessa avaliação, que ela é tão importante, porque ela nos dá os indicadores, né? Você pode passar a tela? Bom, então, o que significa a sigla SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica? Tá? Pode passar? Pode passar para mim, Paula? Isso, a Dulce está passando. É que às vezes tem algum delayzinho. O meu Um computador tem um probleminha. Ele fica aí na parte da atrasadinho. Constituição. Deixa eu vou seguindo pelo meu material aqui, peraí. Então, assim, a avaliação, ela não surgiu assim do nada, né? Como a gente brinca, meio que geração espontânea, né? Ela está fundamentada na legislação, vem desde lá da Constituição, porque é uma ação, é um marco, né? Como ele está dizendo, um marco legal, porque a avaliação, ela também serve, além de avaliar a aprendizagem, também é uma forma da gente avaliar as políticas públicas, né? Então, com as avaliações externas, levantamos dados, a gente levanta indicadores de como está indo a aprendizagem das crianças, dos alunos, e isso direciona as políticas públicas, os recursos, as verbas, a forma, como vamos trabalhar com os currículos, tudo isso dá um indicador para a gente. E, logicamente, a Constituição, que é a nossa legislação maior, traz isso, obviamente, a LDB também, o Plano Nacional de Educação, essa avaliação do sistema, essa avaliação externa está prevista na meta 7, né? E a BNCC também, logicamente, que é o nosso material mais novo, né? Ele também traz isso. Pode passar. O sistema, né, de avaliação da educação básica é um conjunto de avaliações externas em larga escala, por meio de testes, questionários, a cada 2 anos, né, uma avaliação bianual, ela nos dá indicadores, indícios de como está ocorrendo a aprendizagens nas nossas escolas estaduais, municipais e também a rede privada, que normalmente entra como uma amostra, tá? Isso ele reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Então, tanto os testes, né, a própria proposta do que o menino vai resolver, do que o menino vai trabalhar, né, naquela avaliação, tudo isso está imbuído num contexto, então não é solto, não é aleatório, né? Então ele está inserido num contexto. E esse contexto tem lógica, tem um sentido, para que aquele resultado depois tenha uma lógica para nós fazermos a avaliação. Pode passar.
Bom, o SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida pelos estudantes, o que a gente está trabalhando, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo com os alunos. Esse resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino e oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Então, não basta só termos esses resultados, né? Ou então não basta termos políticas públicas, mas elas têm que estar contextualizadas dentro do que realmente está acontecendo na educação básica do país todo, né? A prova, essa avaliação, né, ela é bianual, apesar de parecer, nossa, 2 anos, muita coisa muda, mas, porém, como a gente lida com um público imenso e na educação, né, todo mundo sabe, estamos dentro de escolas, é mais moroso, né? Todo esse trabalho acaba sendo moroso porque é um desenvolvimento a passos muitas vezes lentos, porque é uma construção de conhecimento, né? Então, a cada 2 anos, essa avaliação é posta para que isso levante indicadores, levante informações para que a gente possa fazer uma autoavaliação e uma avaliação do que está acontecendo nas escolas, nas redes, de forma a ter indícios, ter evidências se o resultado está surtindo efeito ou não, se o resultado do trabalho está surtindo efeito ou não, tá? Aí, para a gente fazer toda essa apuração, chegar a um indicador, então a gente considera, né, taxas de aprovação, reprovação e abandono, que o censo escolar traz isso também, porque são dados oficiais, né, juntamente com o resultado da avaliação. A partir de 2019, a avaliação passou a ter um olhar para a educação infantil, né? E agora, depois de 30 anos, né, que existe o SAEB passa por uma nova estruturação para se adequar à BNCC. E a BNCC tornou-se, né, obviamente, uma referência para a formulação dos itens de língua portuguesa e matemática do 2º ano e do 9º ano, tá? E também nos testes de ciências da natureza, ciências humanas, que vão ser aplicados de maneira amostral. Antes, nós tínhamos como nomenclatura, como as siglas que usávamos antes, era a ANA, que era a Avaliação Nacional de Aprendizagem, de Alfabetização, perdão, Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANEB, que era a Avaliação Nacional da Educação Básica, e também a ANRESC, né, que era a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que era chamada de Prova Brasil, que a gente falava, né? E elas aconteciam simultaneamente, algumas de forma amostral, como era a ANEB, abrangia o 3º ano do ensino médio, e algumas escolas particulares. Então, eram muitas siglas para serem usadas, né, nas avaliações, e então juntou-se tudo, né, e se tornou apenas SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, tínhamos, muitas vezes, várias avaliações externas que, no fim, chegavam ao mesmo, poderíamos chegar no mesmo indicador, né? A avaliação de alfabetização passa a ser realizada no 2º ano do ensino fundamental, por hora de forma amostral, e começa agora também a avaliação da educação infantil, de forma piloto, como um estudo piloto, com aplicação de questionários eletrônicos exclusivamente para professores e diretores. Secretários municipais e estaduais também vão responder os questionários eletrônicos.
Vocês estão na mesma tela que eu, Paula? Oi, Maria Paula. Eu estou Oi. na tela do Saeb, do novo Saeb, a partir de 2019. Ok, então tá bom, tá junto comigo. É que meu Tá certinho? computador tem um probleminha, ele não acompanha, Então, né? aqui o da DE está tudo certinho. Então tá bom. Então, a partir de 2019, então se tornou o SAEB, como eu falei, abrangeu essas 3 avaliações. Então, ao invés de termos 3 avaliações com siglas diferentes, virou tudo SAEB, né? Vamos falar assim em português mais simplório. Então, ficou tudo como SAEB, que facilitou bastante para a gente, tá? E o que é avaliado no SAEB? Tradicionalmente, habilidade de língua portuguesa, com foco na leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. Na edição de 2021, serão avaliados de forma amostral habilidades em ciências da natureza e humanas no 9º ano do ensino fundamental. E aí aqui tem um caminho, né, para a gente acessar os dados, que é o site do INEP. Então, onde a gente chega, né, ao SAEB especificamente. E aí aqui nós temos os materiais, né, matrizes, escalas, narrativas multimídia, resultados, sistemas, testes, questionários, e tem a data da aplicação, que vai ser de 8/11 a 10/12, esse ano, por conta até da próprio contexto, né, de pandemia ainda, o prazo foi esticado, né, para que a gente tenha mais tempo para essa aplicação. Então, aí temos os caminhos, né, os links para acessar as matrizes de referência, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, humanas, matemática também de língua portuguesa do 2º ano do ensino fundamental, e as escalas de proficiência, né? Aí temos as matrizes, língua portuguesa, ciências da natureza e ciências humanas, língua portuguesa e matemática. E o que são essas matrizes? A matriz não pode ser entendida da mesma forma que as matrizes, né, que a gente usa. A matriz é usada para um contexto de avaliação em larga escala, porque indica, ele aponta as habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orienta a elaboração de itens de testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência, que define o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Essas matrizes reúnem um conjunto de habilidades a serem medidas em cada ano e série, né, avaliados no SAEB, e estão disponíveis no portal do INEP. Então, essas matrizes, elas de referência, elas dão um caminho para a gente para ver, né, o que aquela avaliação vai considerar, tá? Elas são muitas vezes as pessoas confundem, né? Acho que as matrizes de referência são matrizes curriculares, mas não são, tá? Porque elas não englobam todo o currículo escolar. As matrizes curriculares, elas, obviamente, são postas, né, para todo o decorrer da educação básica. As matrizes não, são recortes, né? E também não devem ser confundidas com procedimentos, estratégias ou orientações metodológicas. São só recortes dos conteúdos curriculares, né, dessas habilidades, né, do que nós temos que enxergar em cada etapa, tá? Ou ciclo escolar. Aí nós temos as escalas de proficiência, que nos dão as referências a partir daquele resultado, e a gente pode fazer essa análise histórica, né, dos resultados das últimas avaliações, e a gente pode ir situando isso na escala de proficiência para a gente ter uma noção de como está o desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos, que depois são medidas, essa aprendizagem é medida nessa avaliação, para a gente ter uma evidência de como está o andamento de todo esse trabalho. Aqui, habilidades de procedimento de leitura do 5º ano, que, logicamente, é uma referência para o 6º ano, né? Que a gente tem que... Chega no 6º, mas a gente tem que olhar para trás, né? Do que o aluno trabalhou, do que o aluno desenvolveu, né? Então, a gente sempre tem que ter... olhar, o professor na sala de aula olhar para aquele momento e olhar para frente, e nas avaliações a gente tem um olhar do que o aluno trabalhou, né? Do que o aluno desenvolveu. Então, aí, esses tópicos são referentes ao 5º ano, sobre procedimentos de leitura. E aí um alerta, né? Os descritores de procedimentos de leitura são os mesmos, o que muda é o grau de complexidade. Então, nesse olhar da complexidade que vai sendo alterada, né, a cada aplicação e a cada ano da escolaridade, é que a gente vai trabalhando e esses descritores vão avaliando como que isso está sendo desenvolvido no decorrer da educação básica. SARESP e SAEB. O SARESP é a abordagem, né, a cobrança de 40 habilidades de leitura, sendo 13 específicas sobre texto literário. E no SAEB são 21. 21 descritores, né? Que é a nomenclatura que se usa no SAEB. A matemática, também as habilidades espaço e forma do 5º ano, que é um exemplo aqui, que também serve como referência para o 6º. Tá? Então, aqui é nesse tema, né, de espaço e forma. Temos aí 5 descritores. Ciências da natureza. Aí temos a matriz de referência de ciências da natureza, os eixos cognitivos. Esse ano, as ciências da natureza, como falamos lá atrás, também vai ser amostral, né? Ciências humanas, são também com seus eixos cognitivos. E a aprendizagem, SAEB, SARESP e o CAED. De acordo com o CAED, que é a plataforma que estamos usando agora, né, para as avaliações de continuidade, avaliações de processo de aprendizagem, a escala que tem se usado para avaliar o desempenho, para a gente situar aquele desempenho do aluno em muito baixo, alunos que não conseguem ler textos curtos e simples, que antes a gente chamava de abaixo do básico. Baixo, alunos que leem textos curtos e simples, antes a gente chamava de básico, estava no nível básico. Médio, alunos que têm autonomia para pesquisa, que chamávamos anteriormente de adequado. E alto, alunos que precisam de mais desafios, que é o nível avançado. Dependendo do nível de desempenho, existem algumas intervenções. Então, eu não posso propor a mesma intervenção para alunos que estão no nível muita atenção, os que estão em atenção ou em aprofundamento. Por isso que a gente tem que ter um olhar individualizado para o aluno, saber quem. Não basta eu saber que numa sala eu tenho um terço, né, de alunos em muita atenção, um terço em atenção, um terço em pouquinho e aprofundamento. Por quê? Para cada um, eu tenho que ter um tipo de intervenção. Por isso que eu preciso saber quem. Quem é o aluno que está no nível de muita atenção? Quem é o aluno que está em nível de atenção? E quem é o aluno que está em nível de aprofundamento? Se eu não tiver essa clareza de qual aluno está em cada nível, cada tipo, né, de intervenção que eu vou propor, pode ser que não surta os efeitos adequados, os efeitos esperados, porque
pode ser que a intervenção não seja adequada àquele tipo, àquele nível de desempenho do aluno. E os resultados, né? Eles também são usados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que considera o desempenho dos alunos do SAEB, e os dados de fluxo, que são retirados do censo escolar. Com isso, a gente tem as evidências, né? Ou pelo menos é um grande indicador, se aquele aluno, naquele tempo todo da educação básica, se o tempo que ele permanece na escola, os anos que ele permanece na escola, estão sendo, surtindo o efeito de qualidade, surtindo o efeito de aprendizagem para aquele aluno, né? Então, por isso que essa avaliação, ela é uma avaliação em processo também, porque todas essas habilidades dos escritores, né, que são postos, eles são avaliados, mas aumentando a complexidade. Então, a gente consegue, lá no final, perceber se o tempo que o aluno ficou na escola realmente fez diferença para ele na aprendizagem. Tá? E aí temos 2 links de onde encontrar mais dados, porque interessante que se pegue os dados da sua escola e faça toda a série histórica, faça o estudo de como tem vindo, né, o resultado, quais as intervenções que foram propostas no decorrer desse tempo. Será que quando a escola propôs determinada intervenção, determinadas ações, será que quando algumas políticas foram implementadas, surtiram um efeito? Então, a gente consegue enxergar isso na própria série histórica, na própria análise histórica dos resultados. Então, por aí a gente consegue ter um olhar específico sobre o resultado da nossa escola. Claro, sempre tendo como referência a cidade, o nosso estado, em relação ao país todo, né? A nossa cidade em relação às outras do estado. Então, tudo isso nos dá indícios de como a nossa escola está. Será que estamos indo no caminho certo? Será que as ações que estamos propondo estão sendo eficientes, eficazes? Né? Então, é um olhar de reflexão sobre esses resultados. Eles nos dão muitos elementos para que a gente consiga fazer essa reflexão. Tá bom? E é isso, Paula. Passo a palavra. Muito obrigada, Maria Paula. Um excelente embasamento aí nesta tarde, nesse trabalho maravilhoso que a equipe do Núcleo Pedagógico elaborou com todo carinho. Aí nós trabalhamos com a rede estadual e hoje nós estamos com a rede municipal. E foi muito bom que a Maria Paula falou sobre os resultados. Então, seria interessante cada coordenador entrar lá na página do IDEB e consultar como é que foi a sua escola, que nível que a sua escola está, porque aí depois nós vamos enviar para vocês na rede, após a reunião de hoje, os níveis para vocês estudarem. Então, conforme você vê a situação que a sua escola está, você já vai partir daí um plano estratégico pedagógico aí de recuperação para esses alunos para 2022. E nós estamos aí na construção do processo. Hoje, ao trabalharmos aí um texto com os nossos alunos, ou orientarmos os nossos professores, nós não temos mais aquele olhar tão ingênuo igual nós tínhamos antes. Hoje nós já temos um olhar mais ampliado, um olhar mais apurado. E se nós formos pegar aí uma referência da nossa amiga Magda Soares, nós já podemos falar que estamos estabelecendo o alfa-letrar. Dá para trabalhar alfabetização e letramentos, embora sejam 2 processos distintos, mas nós podemos trabalhar estes 2 processos em unidade, em união, como repertoriando estes alunos com gêneros, contextos, com uma gama aí de possibilidades, e o nosso foco sempre vai ser esse, pessoal. As nossas 2 orientações passadas foi sobre leitura. Pode passar? E o que nós queremos garantir? As 4 habilidades básicas: ler, escrever, falar
e ouvir. Quando nós possibilitamos aí uma roda de conversa, uma roda de leitura, uma leitura feita pelo estudante, uma leitura feita pelo professor, nós já estamos aí possibilitando que esse aluno nos ouça, mas também que nós possamos ouvi-lo. E ler, ele envolve o quê? Construção de sentido, construção de ideias, e o aluno já traz uma bagagem para a escola, e nós chamamos de uma verdadeira tecnologia esse processo de transformar os sons, os fonemas, em grafemas, né? Nas letras, nas escritas. Pode passar, Dulce? E nós queremos estimular vocês aí a trabalhar com os alunos, a busca do sentido da leitura. Para que esse aluno lê? Para compreender, para interpretar. Nós temos que mostrar para o aluno o objetivo dele. E através desse objetivo que nós, professores, estabelecemos, conversamos na sala de aula, o aluno ele vai aprendendo a mobilizar essas estratégias sempre com a nossa mediação. Pode ir? Qual que é o perfil que nós temos aí de leitura? Como que nós vamos trabalhar nesse contexto? Como que nós vamos engajar os nossos professores? Nós sempre sugerimos que vocês façam as reuniões em vossas escolas com a leitura de fruição. Sempre propõe aí uma oportunidade de alguém estar lendo. Pode passar, Luz? E quem que é o nosso aluno, qual que é o perfil dele, como ele está, como nós vamos engajar, como que ele vai aprender, como que nós vamos ensinar. E nós sempre sugerimos, nós sempre sugerimos que vocês trabalhem aí esse letramento, possibilitem aí essas estratégias de leitura em cada texto, partindo do texto para a palavra. E mais uma vez, né, quando nós formos trabalhar uma leitura em voz alta, uma leitura de fruição, que nós possamos dar ênfase, uma leitura com emoção, uma leitura com ênfase, uma leitura que cativa, que estimula, para que esse aluno tenha vontade de saber quem escreveu esse texto, onde eu encontro este livro, onde eu encontro aí mais referências sobre este assunto. Nós precisamos lançar aí esses desejos no aluno. Pode ir, Dulce? E nós deixamos aqui para vocês essas habilidades básicas de leitura para trabalhar em todas as disciplinas. Então, o nosso foco hoje aqui, nós temos o ler e escrever, o EMAI, vamos trabalhar o embasamento agora de sociedade e natureza, até pedimos a especialista de ciências e biologia da diretoria de ensino, a Alessandra. Então, eu posso trabalhar a leitura só em língua portuguesa? Não, isso a gente nem conversa mais, né? A gente já sabe que trabalha na matemática, trabalha na geografia, trabalha na ciência, na educação física, na arte. A leitura ela já está transpondo aí, já está rompendo as barreiras e a gente deixa essas habilidades para vocês sugerirem a conversa nos ATPCs e a discussão. Pode passar, Dulce? E agora nós convidamos a PCNP de Biologia e de Ciência, a diretoria de ensino, a Alessandra Perticarrari, para falar do currículo de ciência e depois da educação ambiental. Tá joia, eu vou abrir só um pouquinho a minha câmera aqui, só para me apresentar, tá? Meu nome é Alessandra, como a Paulinha já disse, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, pela primeira vez com vocês. Vou fechar a câmera aqui para a gente, por qualidade de internet, tá? E vou fazer uma reflexão com vocês na sequência. Bom, pessoal, eu trago aqui para vocês uma reflexão inicial sobre o currículo de ciências. Vai ser uma fala realmente breve e a gente pode depois, né, se houver necessidade por parte de vocês, aprofundar um pouco a nossa discussão. Quando a Paulinha me convidou, eu senti a necessidade de trazer essa primeira reflexão para vocês, de situar, né, o grupo em relação à questão do currículo, né, em especial vou falar aí de ciências, tá bom? Dulce, pode passar. E para a gente começar, né, a nossa discussão, toda a
a nossa reflexão, ela está pautada na aprendizagem. Então, o nosso foco é a aprendizagem. Por mais que a gente fale, né, de um documento oficial, né, da concepção desse documento, da filosofia, princípio, da prática docente, né, em relação a esse material, o nosso foco aqui, nesses momentos de formação, se refere à aprendizagem. Então, toda a minha fala, né, toda a nossa reflexão aqui tem um sentido de levar isso para a aprendizagem dos nossos alunos. Pode ir passando. Eu vou seguindo, pessoal, estou com um pouquinho aqui de delay, mas eu vou seguindo aqui e a gente vai se ajustando. E para a gente começar, né, eu vou trazer uma reflexão para vocês a respeito do próprio currículo. Quando a gente fala em currículo, uma coisa bem rapidinha, tá? Uma reflexão bem rápida. Nós estamos falando de algo oficial, né? Um currículo aí prescrito, como a gente chama, e é interessante a gente pensar nesse momento, o que me instiga a falar com vocês, né? Nem sou especialista aí nos anos iniciais, mas o que me estimula aqui a falar com vocês é que esse currículo de agora, vamos dizer assim, recente, ele é um currículo para todas as redes. E isso é uma inovação, né? Isso trouxe aí um caráter inovador para a educação. E essa questão do currículo para todas as redes, ela está alinhada, inclusive, à meta 7, que foi que a Maria Paula também se referiu, do Plano Nacional de Educação. E, na verdade, a ideia, e é uma ideia muito boa, né, uma ideia, acho que toda a rede, né, tanto municipal como qualquer outra rede, tem como objetivo, que é romper essa fragmentação que existe. E, na verdade, permitir essa integração dessas diferentes etapas que existem na educação básica, o que é um avanço. Só que a gente tem que entender que esse currículo prescrito, esse currículo oficial, ele chega para o professor, né, ele é apresentado ao professor de diferentes formas. Então, nós aqui, né, vamos dizer assim, da rede pública estadual, a gente tem uma gama de materiais, como vocês também, né, na rede aí municipal, também tem esses materiais. Então, a gente precisa pensar de que forma que esse currículo é apresentado aos professores. E pensando nisso, né, a gente tem também a questão que depois de apresentado aos professores, numa forma de um caderno do aluno, um caderno do professor, como nós temos na nossa rede, compartilhado aí com vocês, ou até mesmo um livro didático, né, da esfera federal, ou uma apostila, né, dependendo do município que adere aí à questão de sistema de ensino, de apostila. Então, nós temos isso como apresentado. E a preocupação, o foco nosso de formação está como esse currículo é modelado pelos professores. Como é que o professor faz uso, né, de todo esse material, de algo prescrito, oficial, apresentado, e leva isso para um currículo em ação, para o currículo na sala de aula, o currículo realizado. Então, o nosso foco da discussão é a gente permear rapidamente aqui pelo currículo de ciências, tá bom? Levantando com vocês alguns princípios aí básicos para esse ensino. Pode passar, Dulce. E aí a gente apresenta aqui, né, alguns materiais que nós temos disponíveis da rede estadual, que também está disponível a vocês, né, como o próprio currículo em ação, o próprio currículo, né, temos aí esse currículo prescrito, embasado, né, na BNCC, que acho que aí a gente, né, todo mundo já vem desse processo de formação, sabendo que, pode passar, viu, Dulce? Sabendo que o nosso currículo, ele atende às competências gerais da BNCC, incluindo aqui, né, a visão de educação integral. Então, a gente parte aí de um currículo, né, atendendo a BNCC com caráter de educação integral, aonde nós temos as competências, né, cognitivas e as socioemocionais, trabalhando aí de forma indissociável, de forma articulada. Então, eu só estou fazendo um embasamento aqui para vocês de algo que vocês já sabem, né? Só para a gente ter um ponto de partida de reflexão. Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me policiando aí. Pode passar, Dulce. Essa é a cara aí do nosso currículo paulista. Não sei se chegou a tela aí para vocês. E a gente tem aí toda uma fundamentação teórica
desse currículo. Tem toda uma introdução, uma construção, tá? Pensando, pessoal, que essa construção ela foi coletiva, ela envolveu as redes, né? Porque para servir a rede também teve a sua participação, as redes, né, tiveram aí a sua participação nessa construção, o que eu acho muito positivo. E a gente traz novamente aqui um ponto, falando do compromisso com a educação integral. Então, nós temos aí, né, um currículo pautado em dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, e um currículo também pautado em competências e habilidades que são essenciais para o nosso cenário aqui atual. Vou mostrar para vocês, pode ir passando, viu, Dulce? Vou passar para vocês a estrutura, né, do currículo, pensando que hoje a gente não vai abordar especificamente nada de maneira profunda, mas existe todo um histórico aí, uma introdução, histórico, fundamentos pedagógicos, a etapa da educação infantil, que também, né, faz jus aí à rede de vocês, e a etapa de fundamental. É nessa etapa, né, que a gente vai aqui trazer uma informação, né, na verdade, refletir com vocês aqui algumas considerações sobre, em especial, o currículo de ciências. E aí eu trago um questionamento, né, para vocês. Como o ensino na área de ciências da natureza, né, de ciências em especial aí para os anos iniciais, ele pode contribuir para a formação do sujeito transformador na perspectiva da educação integral, né, vamos dizer assim, um questionamento amplo, né, mas de que forma, né, cada, vamos dizer assim, disciplina, ela está a favor aí dessa transformação da educação, na questão de integralidade, tá? É a educação integral e integrada. De que forma que cada currículo vem trabalhando com os seus princípios para, na verdade, trabalhar na perspectiva da educação integral. O currículo de ciências, pode passar, Dulce. O currículo de ciências, ele vem, né, na verdade, aí, amparado, vamos dizer assim, tá? Na questão dos processos aí de transformação de todos os fenômenos, mas não só naturais, né? A gente passa a ter aqui, né, fenômenos que a gente chama de naturais, que todo mundo, né, conhece, e ligados à questão das ciências da natureza, mas também aos fenômenos sociais, aqueles que são decorrentes da ação humana. E trabalha também, né, com enfrentamento aí de situações diante de um contexto que possa ser transformado. Então, nós temos aqui, a gente está falando de uma disciplina, né, que tem, entre aspas, aí, vamos dizer assim, um poder de estimular no estudante um pensamento crítico, lógico, criativo. E isso, pessoal, não se dá só nos anos finais. Essa ideia de transformação, essa ideia de ação diante de um contexto, ela pode ser construída, né, e deve ser construída desde as séries iniciais. A gente tem, na verdade, sempre uma ansiedade, né, de receber os nossos alunos, vamos dizer assim, e ver nesses alunos essa manifestação da ciência. Eu, como professora de ciências, né, eu busco sempre fomentar no aluno essa construção do conhecimento científico. E isso se dá nas séries iniciais também, é claro, que respeitando o tempo, né, respeitando aí os procedimentos cognitivos, mas a ideia que eu trago para vocês aqui é de fomentar a ciência desde o princípio. E eu acredito que isso é feito. E quando eu vejo isso, né, quando a gente se depara, né, com isso, com as crianças, né, brincando de fazer, vamos dizer assim, ciência, isso é motivador. Só que nós precisamos articular, nós precisamos agregar, né, e precisamos, na verdade, ter vamos dizer assim, um planejamento, né, um percurso aí contínuo das aprendizagens dos anos iniciais e anos finais do ensino médio. Então, a gente precisa, na verdade, promover a articulação desses ensinos, né, e não a ruptura. A aprendizagem,
ela é um processo, vamos dizer assim, uma linha, né? Então, a gente começa na base da educação infantil, respeitando toda a questão das características de cada fase, e chega aí aonde nós estamos na rede estadual, nos anos finais, no ensino médio. Então, a gente traz aqui essa reflexão para vocês, tá bom? Pode passar, Dulce. E quando a gente fala em ciências, né, pensando nessa questão que eu falei com vocês, de despertar raciocínio lógico, a criatividade, de levar para a escola, né, independente aí, né, vamos dizer assim, do tipo de ensino, nós estamos falando de um currículo de ciências que é pautado na formação, Dulce, é aqui, ó. Tem como voltar um pouquinho? Tá certo aí? Estamos falando aí, na verdade, de uma educação, né, voltada para ciências, onde a gente prevê aí a formação de um sujeito transformador, onde a gente trabalha aí com a questão do letramento científico, da investigação científica e da própria aí, né, vamos dizer assim, vai ficar redundante aí, a apropriação da linguagem científica. Mas como é que se faz isso, né, nas séries iniciais? É possível isso? Sim, né? É possível a gente pensar num letramento científico, numa investigação científica, que com certeza é algo que está na rede aí de vocês, que é algo que está pautado aí nas escolas de vocês em relação à questão de ciências. Mas só para trazer, né, algumas reflexões aí a mais para vocês, a gente pode investir aí em procedimentos de investigação, aonde cabe muito, né, encaixa muito bem, pessoal, com os anos iniciais, a observação, né, a questão de levantamento de hipótese, da própria experimentação, tá? E quando a gente fala em experimentação, a gente precisa pensar no seguinte: não precisamos ter locais apropriados para a experimentação. Essa ideia de que a escola tem que ter um laboratório, né? Eu acho que isso aí todo mundo já se conscientizou, né? Que a ideia das ciências não é essa, né? A ideia é você, em qualquer lugar, né, poder fazer, no caso aí, a investigação científica. É claro que adotando estratégias, adotando procedimentos, levando aí para a escola atividades investigativas que independem da realização metódica, vamos dizer assim, de um experimento ou, né, de vidrarias apropriadas. A gente sabe que a gente faz ciência com um vasinho de flor, né? A gente faz ciência com uma horta suspensa, a gente faz ciência com uma instigação aí de uma pergunta em relação à produção de um lixo. Então, a gente está trazendo aqui para vocês, né, as características do nosso currículo paulista, tá bom? Meninas aí, Dulce, Paulinha, estou falando rápido, a minha tela está um pouquinho... Ótimo, Lê. A minha tela parou, vocês podem me falar onde está a tela, fazendo favor? Está na unidade temática. Então, tá bom. E agora eu vou, rapidamente, pessoal, apresentar o currículo, né, de ciências, apresentar a modo de dizer, vocês, né, eu não sei se vocês trabalham com o currículo, não sei qual a forma, né, de interação com vocês em relação ao currículo, mas nós temos aí as unidades temáticas, o que a gente valoriza muito, né, como eu disse no início da minha fala, é uma conquista, tá, esse currículo, porque ele traz unidades temáticas que vão desde os anos iniciais até os finais, né, com desdobramento aí no novo ensino médio. Então, nós trabalhamos aqui com matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, tá? Eu não vou me ater a vocês, a mostrar para vocês aí a questão, falar de cada eixo, né, é mais uma questão de vislumbrar de maneira geral esse currículo, tá? Depois a gente pode, em outro momento, aprofundar, se for, né, da vontade aí, necessidade de vocês. Então, cada tema desse, é interessante pensar que essa temática, ela vai aparecer, obviamente, né, em todos os anos, né, dos ensinos iniciais, os anos iniciais e finais,
obviamente, pessoal, respeitando aí os objetos de conhecimento, né, e respeitando a idade aí, a questão da abstração do conhecimento e tudo a mais que vocês dominam melhor do que eu aqui. Mas é interessante pensar que quando a gente se depara com essas temáticas, a gente está pensando numa construção, tá? Numa construção de anos, numa construção, num processo, né, de progressão da aprendizagem, o que é algo muito valioso para a rede, para as redes, tá bom? Então a gente tem aí a matéria e energia, que contempla aí, né, todo vários objetos aí de conhecimento. A gente tem vida e evolução, terra e universo, tá? E aí a gente tem aqui só um modelinho, tá? Para a gente poder situar o que eu estou falando. Quando eu penso, por exemplo, nessa unidade temática, matéria e energia, vocês podem observar aí, tá na tela para vocês, a questão dos objetos de conhecimento, né? Que vão desde o primeiro aninho, né? Até o 9º ano. No começo desse currículo, houve, assim, algumas, não é resistência, tá? Mas alguns questionamentos, né? Nossa, mas como é que nós vamos conseguir trabalhar esse objeto de conhecimento dentro de uma série inicial? Até mesmo surgiu na nossa própria rede aqui, pessoal, em relação aos 6º anos, né? Como é que a gente vai trabalhar química no 6º ano, né? Mas é claro que é respeitando, né, toda a idade aí, a questão, né, que eu já vou ser repetitiva, mas toda a questão cognitiva desse aluno, não é nada imposto, né, não é uma química arbitrária, mas é uma química aí construída com esse aluno, né, é o concreto primeiro, para depois ir caminhando para a abstração. Então, é possível sim, né, levar, só que para isso nós temos que ter a percepção dessa construção, dessa progressão da aprendizagem. Por isso que essa parceria das redes, eu julgo que é primordial, tá? O professor dos anos finais precisa conhecer o currículo dos anos iniciais para ter noção, né, desse movimento da aprendizagem que é proposto, né? E nós, e vocês aqui, enquanto anos iniciais, também precisam pensar, né, em conhecer o currículo dos anos finais, no sentido de perceber como vai se dar essa progressão. Então, eu acho isso muito positivo, esses movimentos aqui de formação que está acontecendo aqui junto com a Paulinha. Mais uma imagem aqui, tá? Só para a gente poder mostrar isso que eu acabei de dizer, né? Então, a gente tem aí uma unidade temática, tá? Que contempla aí diferentes objetos de conhecimento por ano, tá bom? Dentro de cada contexto de ano aqui, e mostrando aí essa progressão, tá bom? Isso acontece também, pessoal, isso acontece no outro eixo, né, que é a vida e evolução, mostrando aqui também a questão dessa linha descritiva aqui, tá, das habilidades, tá bom? A gente está colocando aqui só mais por temáticas, né? A gente tem também o outro eixo aqui, que é Terra e Universo, também contemplando aí todos os anos e mostrando aí essa progressão, tá? Então, na verdade, a gente precisa ter esse conhecimento dessa progressão do aprendizado, né? Tanto do aprendizado ao longo dessa escolarização de anos iniciais e anos finais, como pensando, pessoal, nessa construção, nessa visão de progressão do componente curricular, que eu trago aqui na questão de ciências. Tudo bem até aí? Mais um ponto, só para a gente poder finalizar essa primeira fala minha de apresentação. Como é de conhecimento de vocês, a gente tem um site, né, que oferta aí todos esses materiais do currículo, os cadernos, né, do professor e do aluno, que entra aí como um currículo apresentado aos professores. A gente tem também aqui, pessoal, né, a matriz de habilidades essenciais, que é uma matriz que foi, na verdade, criada para atender a demanda atual de pandemia, né? Então, a gente tem a matriz desde as séries iniciais aí, e é interessante que todos tenham acesso a ela.
Aqui é só a capa, né, do material, né, do professor e do aluno, tá? E na sequência aqui, a gente tem a questão do currículo em ação, tá bom? Sociedade da Natureza aí, que traz aí, pessoal, as atividades, né, unidades compostas de atividades, e daria para a gente aqui continuar a nossa fala, porque quando a gente fala, né, em letramento científico, quando eu falo na iniciação científica, na investigação científica, quando a gente coloca a questão desse exercício investigativo que as ciências, né, enquanto disciplina, proporciona, ela precisa estar atrelada, todo esse movimento de palavras que eu fiz aqui, né, de fundamentação, de princípio, ele tem que estar em consonância, tem que estar atrelado à prática docente. Né? E ela se dá, né, no desenvolvimento das atividades pelo professor. Não basta eu falar em atividade investigativa se eu não proporciono, né, quanto prática, né, a atividade investigativa, se eu não suscito as indagações, se eu não desperto nesse aluno um pensamento crítico, uma autonomia, né, essa criatividade, e, na verdade, até mesmo a questão das relações interpessoais nesse movimento da aprendizagem. Então, a gente pensa que esse currículo aqui, né, prescrito, ele ganha vida, né, na prática do professor. É que nem eu falei para vocês há um momento atrás, com um vasinho de flor, né, na frente de um grupo de alunos, seja do primeiro aninho, seja até mesmo do 9º ano, é possível eu trabalhar com um cunho investigativo. É preciso é possível, né, nós levantarmos um problema diante, né, de algo tão básico e suscitar nesse aluno aí todo um percurso aí, vamos dizer assim, de pensamento investigativo. E isso eu falo novamente para encerrar minha fala agora, precisa ser desenvolvido, e acredito que seja desenvolvido desde as séries iniciais, né? Não basta eu ter lá na escola a horta. A ideia é o que eu faço diante, né, de uma horta. Estou dando um exemplo da horta, pessoal, que é algo muito que a gente escuta muito que tem, né, básico, mas uma pergunta, né, um questionamento bem feito, uma questão, uma situação, problema levantada, de acordo, obviamente, né, com cada idade e série, já é suficiente, vamos dizer assim, para a gente desenvolver o letramento científico, tá bom? Bom, a minha fala em relação ao currículo de ciências, ela termina aqui. Paulinha, quer fazer alguma consideração? Olê. Você estava falando e eu estava pensando como é importante essa parceria, né? Como é importante e fortalecedor esse momento em que a gente tem unido aqui o currículo do núcleo pedagógico, as formações, as ideias, com a equipe dos anos iniciais, e a gente percebe que a criança ela chega no 6º ano, ela tem esse processo de ensinagem, de aprendizagem, ela chega no 9º ano, mas ela traz uma bagagem maravilhosa da educação infantil, do 1º aninho até o 5º aninho, né? E essa construção nessa tarde, essa conversa nessa tarde é enriquecedora demais. E quando a gente pensa em SAEB, quando a gente pensa em educação ambiental, quando a gente pensa em currículo de ciências, a palavra-chave que você falou nessa tarde, para mim, é investigação. E leitura é isso, né? E agora eu gostaria que você fizesse um pouco desse embasamento dentro da educação ambiental, que nós temos mandado para os municípios, né, Lê? As redes, convidando a todos para participar. Nós já tivemos 4 diálogos, nós vamos enviar mais uma rede essa semana sobre o 5º diálogo. E está assim, é instigante que, se Deus quiser, essa guerra termine, essa situação melhore e os nossos alunos voltem realmente de forma presencial, de forma segura, e que nós possamos realizar esse trabalho aí mais próximo, mais de perto aí, com a educação ambiental. Fala um pouquinho dessa parte, fazendo um favor, Lê. Sim,
Paulinha, obrigada aí pelas considerações, e só reiterando o que você disse, realmente esse trabalho todo que eu acabei de descrever aqui, a gente percebe quando nos nossos alunos, nossos entre aspas, né, a gente tem essa mania de falar os nossos, né, mas o aluno é um sujeito do município, né, da cidade, mas assim, a gente percebe realmente essa manifestação. É só realmente reiterar todo o trabalho que já é feito na rede aí municipal. E a Paulinha também me convidou para falar um pouquinho para vocês em relação à educação ambiental, pensando, né, que vocês também são convidados a participarem aí de um programa de alfabetização ambiental promovido aqui pela nossa secretaria, tá bom? E só para embasar realmente, para a gente poder só contextualizar, da mesma forma como a gente, né, trouxe aí as ciências dentro de uma perspectiva, né, de reflexão, de investigação, de letramento científico desde os anos iniciais, eu também trago, vamos dizer assim, nós aqui do Núcleo Pedagógico também trazemos o debate ambiental na escola como algo também desde os princípios, né, das séries aí iniciais. A gente não tem uma categorização, né, esse assunto não é para agora, né, esse assunto ele tem que estar presente na escola, em todos os segmentos possíveis, tá bom? E para a gente começar, eu vou trazer uma breve reflexão de quando a gente fala em educação ambiental, a gente tem toda uma construção histórica, né, dela, em especial se a gente for considerar a questão da escola em si, né, do contexto escolar. Nós temos uma frente de educação ambiental que evoluiu muito, tá? Onde hoje a gente fala em educação ambiental no contexto escolar, pensando numa vertente, vamos dizer assim, muito mais ampla, né? Trazendo para a escola não só a parte natural, não só a parte entre aspas, né, da natureza, da proteção em relação à questão da natureza, mas sim já considerando, né, aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, né? Mas aí como a gente traz isso, né, como a gente configura esse pensamento nas séries iniciais, é possível isso? Sim, né? E com atividades básicas, né, com atividades aí sequenciais, a gente consegue levar para a escola essa visão, construir na escola essa visão. Pode ir passando, viu, Dulce, fazendo favor. Quando a gente pensa em educação ambiental voltada à questão da escola, a gente está falando de uma educação ambiental crítica, tá? Participativa, uma educação transformadora. E isso, pessoal, pressupõe que nós aqui, né, enquanto docentes, professores, coordenadores, a posição que a gente ocupa aí no contexto da educação, que isso também nos acompanhe, né? Então, quando eu vou para a escola pensar numa prática que envolva a educação ambiental e que ela tenha essa configuração aqui crítica, participativa, transformadora, eu preciso fazer parte, né, dessa visão. Eu preciso ter essa visão no meu contexto de vida, né? Dificilmente a gente leva essa visão para a escola se não for uma visão nossa, tá bom? Aí a gente tem, na verdade, toda uma gama aí, né, de situações, de falas, ou até mesmo de concepções que a educação ambiental traz. A gente não vai ter tempo de discorrer muito sobre isso, mas a ideia que eu quero passar para vocês é que a gente precisa ultrapassar essa ideia, né, unicamente, vamos dizer assim, de uma educação ambiental voltada à mudança de postura somente, né? Sim, é uma mudança de postura, mas muito mais. E para eu mudar de postura, eu preciso mudar de olhar, né? Eu preciso vislumbrar outras formas de enxergar, né, o mesmo assunto aí. Eu preciso pensar numa participação nossa, né, enquanto cidadão, tá? Enquanto cidadã, eu preciso fazer parte desse movimento para conseguir levar essa discussão para a escola, respeitando aí os níveis de cada escola, tá bom? E quando a gente fala nessa educação ambiental crítica, emancipatória, né, vai falar assim, mas isso aí, Alessandra, é muito teórico. Não, essa construção, ela é uma construção baseada, sim, em documentos, tá? Ela é baseada em tratados, né, em constituições, mas ela também pode chegar na escola de uma forma mais concreta. E aí a gente traz uma ideia de que essa educação ambiental, ela precisa ser
participativa, no sentido de que a escola também precisa traduzir isso, até mesmo, pessoal, no espaço físico dela. Então, a gente fala que uma educação ambiental, para ela acontecer da forma, né, como ela tem que acontecer, para esse debate ambiental realmente romper a barreira, né, só de uma mudança única de postura, a gente precisa também tornar esse espaço um espaço educador sustentável. A escola tem que falar, né, vamos dizer assim, mostrar essa questão da sustentabilidade. De que adianta, né, eu levar para uma sala de aula um debate de separação de lixo, um exemplo clássico, né, um tema muito clássico, esse de resíduos sólidos, talvez, ou de conservação mesmo de meio ambiente, se na escola, né, os alunos não visualizam isso, se eles não sentem isso, se eles não conseguem, se eles não fazem parte, ou na escola, ou até mesmo em casa, é claro, né, dessa construção desse espaço. Então, uma ideia, né, é a gente pensar que a escola também precisa fazer parte de todo esse movimento, né, e tornar-se aí um espaço educador sustentável. Pode ir passando, Dulce. Chegou aqui? E a gente traz aí, né, uma outra coisa também que a gente sempre fala, né, que é uma discussão também, pessoal, já de décadas, né, muitas pessoas veem a educação ambiental como algo a mais, né, dentro da escola, como algo voltado a um projeto ou a uma ação específica. Isso é interessante? Claro que sim, toda ação voltada ao diálogo ambiental, ao debate é bem-vinda, né? Mas a gente precisa pensar numa educação ambiental que faça parte do currículo, né? Que faça parte da sala de aula e que realmente transcenda, aí sim, né? Na forma de projetos, né? De ações que possam sair aí dos muros da escola. Mas, primeiramente, a gente precisa estar agregado, articulado à escola, ao currículo, né? À aprendizagem. E ela também não está aí presa à disciplina, né? Então, ciências trabalha educação ambiental. Não, né? Qualquer disciplina trabalha educação ambiental. E eu não preciso falar que estou fazendo, né, esse trabalho. Esse trabalho ele é inerente, ou deveria ser, e é um processo de construção inerente à prática do professor. Quando a Paulinha traz a questão da leitura, né, desse repertório, dessa ampliação, né, o debate ambiental ele proporciona isso, porque ele está amparado aí também, pessoal, pelas competências gerais da BNCC. A gente tem aí a questão do pensamento, de novo, aí, né, científico, crítico, criativo, a gente tem a questão da própria comunicação, né, da responsabilidade e cidadania como uma das competências aí, da argumentação, e tudo isso está presente na nossa oralidade, né, na escrita, e tem que estar presente também nos nossos alunos, na formação desses nossos alunos, nessa formação integral que eu trouxe inicialmente, tá bom? E aí a gente tem, né, pessoal, alguns documentos que podem ter uma base aí. Aqui eu falo mais em relação, pensando numa formação aí de professor mesmo, voltada a essa temática. Então, a gente tem a Agenda de 2030, que traz aí, pessoal, metas, né, e traz aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, muito importante, tá? Que é um embasamento, que nos dá uma base aí para essa discussão na escola, no contexto escolar. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, eu não posso, né, pensar somente na água, né? Eu preciso pensar na água, eu tenho que pensar em reduzir desigualdades, eu tenho que pensar em infraestrutura, eu tenho que pensar na erradicação da fome. Então, quando a gente traz para a escola essa visão global, né, do que seria do que é, né, o desenvolvimento sustentável, pautado em documentos, vamos dizer assim, oficiais, a gente constrói projetos, né, e constrói ações, né, e planeja, vamos dizer assim, ações mais robustas, tá bom? Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui essa discussão inicial, né, essa fundamentação, para que na escola essa questão seja fundamentada, para que a escola possa, de base de todo esse aporte teórico, ela consiga planejar as suas ações,
voltadas a essa questão do debate ambiental na escola, atendendo aí o contexto e a realidade de cada escola, tá bom? E aí, indo para a escola, né, voltando para a escola, a gente pode e deve, né, começar com ações pequenas. Quando a gente pensa, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, né, quando a gente pensa aí nas competências gerais da base, fica muito no campo teórico, né, mas quando a gente, né, se volta para a escola, o que é que a escola, cada um de vocês aí, dentro da sua realidade, de que forma vocês podem fomentar, né, esse diálogo, esse debate ambiental pautado num currículo, né, pautado numa perspectiva crítica para os anos iniciais. De que forma que eu levo, né, uma situação, um problema que permita, né, uma discussão em cada escola. E aí a gente pensa, né, que às vezes a gente pensa longe, né, pensa em trazer algo global, e a gente pode começar aí pelo local também, né? A gente nós estamos passando, né, por inúmeras situações aí em relação à questão ambiental. É claro, pessoal, respeitando aí a idade, né, a série, mas a questão das queimadas, que é um problema, foi, né, agora parou um pouquinho, ainda bem, recorrente aí da nossa região mesmo, né? Então a gente pode mobilizar esses alunos, né, trazendo aí, na verdade, algo que faz parte do cotidiano desse aluno. E diante de uma questão ambiental, é legal a gente pensar que não basta eu levantar os problemas ambientais, né? É legal que a discussão possa ultrapassar o levantamento de problemas e ir, na verdade, para uma proposição aí de enfrentamento desse problema, né? Por mais que talvez a ação não seja nossa, do nosso local, a gente pode fazer ações locais e pode também prever ações globais, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, né, nos anos iniciais aí, quando você levanta um questionamento desse, o que a gente pode fazer, né, em relação à questão ambiental, levando aí um probleminha para a turma pensar, eles sempre se colocam muito solícitos e com ideias assim muito criativas e interessantes. Então, a educação ambiental a favor da transformação também, né, da transformação social. Pode passar. Aqui? Aqui a gente traz, né, também não vou me ater muito que não vai dar tempo, alguns níveis de abordagem, né, de que forma que eu levo um assunto, né, eu posso instigar, vamos dizer assim, né, um assunto desse na escola. Tem receita, né? Não tem receita, mas tem algumas indicações que geralmente dão certo. Quando a gente vai levar o debate ambiental para a escola, a gente precisa sensibilizar, criar mecanismos de mobilizar, e depois a gente traz a informação, que é muito importante, sem a informação a gente não transforma, né? E aí sim a gente propõe a ação. Geralmente o que a gente vê é uma proposta de ação, né, de imediato, mas a gente primeiro precisa passar por esse percurso, não é uma regra, pessoal, é só uma maneira de a gente levar esse debate ambiental na escola, no sentido de trazer esse grupo, né, de pequeninos aí, ou de pré-adolescentes, né, ou de adolescentes, para a conversa, né? Então, vamos fazer uma roda de conversa aí, e com essa imagem dessa queimada, vamos começar a sensibilizar, né, esses alunos, vamos mobilizar com questionamentos pertinentes, depois a gente traz as informações, né, quais são as consequências de uma queimada para o solo, para a atmosfera, e transforma isso numa ação, tá bom? Pode passar, Dulce. E aí a gente tem aquilo que eu falei, né, agora há pouquinho, né, a gente pode pensar no nosso local, mas agir no global, né, é uma fala muito legal essa, e pensar aí também, né, global e agir local. Eu posso trazer problemas do meu contexto, da minha escola, da minha casa, da minha cidade, do meu bairro, né, e agir de maneira global, né? Ele precisa ter essa noção de que uma mudança individual é interessante, sim, mas que o coletivo é mais forte, né? E que eu preciso considerar a questão social também. E a gente também pode pensar em problemas de nível global e agir aqui, né? No nosso local, tá certo? E aí, vamos para o programa, né, de alfabetização ambiental,
que existe todo um percurso formativo oferecido aí, que nem eu disse anteriormente, pela rede, e que vem, pessoal, nessa frente de educação ambiental. Eu não vou ser repetitiva, vou pedir para a Dulce ir passando. Dulce, que ele vem na questão, né, trazendo aí a questão de uma educação ambiental crítica, tá bom? E esse programa, pessoal, ele também é um programa, né, baseado, vamos dizer assim, em parcerias, tá bom? Existe todo um planejamento, né, da educação junto com a CIMA, tá? Então, a gente tem, na verdade, aí, vamos dizer assim, uma parceria, né, de 2 secretarias a favor aí de trazer para a nossa escola, né, trazer para as redes, um programa de alfabetização ambiental. Eu não sei se vocês conhecem o programa, eu não vou ser repetitiva aqui, mas nós temos os objetivos gerais, tá, desse programa, que é justamente o que eu acabei de dizer, né? É levar essas temáticas socioambientais, né, para esse processo de ensino e aprendizado, alinhado ao currículo, né, o que é legal, que foi o que a gente colocou anteriormente. A gente tem aqui também como objetivo essa questão que eu também havia colocado anteriormente, que é de fortalecer os espaços educadores sustentáveis, né? E aí, pessoal, com ações voltadas à mudança de comportamento, né? Mas também mudança de atitude e valor na sociedade. A gente não pode perder que a nossa mudança de comportamento, ela interfere diretamente na sociedade. É essa discussão que a gente tem que levar, né? Eu economizando água na minha casa, né, eu estou fazendo uma ação individual que reflete na sociedade, que reflete no campo global, né, reflete no planeta. E é essa consciência que muitas vezes a gente não tem, né, nem como adulto, né? E para construir isso com as crianças, tem que ter muito planejamento, né? Tem que ter um percurso aí formativo junto à rede, né, para levar isso, né, não de uma maneira brusca, né, mas de uma maneira planejada, vamos dizer assim, né, e articulada ao currículo, à série, à idade, a todo aquele contexto que eu estou falando aí de maneira repetitiva. Bom, passando aí, pode passar, Dulce, é o embasamento legal desse programa, né, de alfabetização ambiental. Pode passar, Dulce, né? É uma iniciativa que nem a gente falou de 2 secretarias, né, do meio ambiente e aí a nossa Secretaria da Educação, tá? E envolve, né, os profissionais aí, tanto na rede estadual quanto municipal, mas aí, né, vamos dizer assim, uma parceria interessante para a gente. E trouxe, né, e ela traz aí 2 temáticas socioambientais, que é a conservação da biodiversidade e os resíduos sólidos, tá bom? Traz duas frentes aí. Nós temos uma divisão, né, dentro dessa programação, que os anos iniciais, a questão do 2º ano fica, né, no caso aí, com a conservação da biodiversidade, e os resíduos sólidos, né, 4º ano e o 7º ano. Mas, pessoal, isso aqui é uma indicação, tá? Essas temáticas socioambientais podem ser trabalhadas em qualquer ano série, né? E a gente tem aqui um aporte de materiais riquíssimos, formações, né, por lives, um conteúdo, né, grandioso aí, de vídeos, de ferramentas pedagógicas, de recursos didáticos que podem ser oferecidos a todos os professores de todos os anos, né? E não só em especial aquilo que realmente existe uma frente, né, de trabalho aí, mas isso pode se estender à medida que a escola julgar necessário e pertinente. A gente continua aqui, né, também ainda apresentando para vocês que todo esse processo, toda essa construção desse programa, né, como eu já disse anteriormente, é pautada na questão, por exemplo, da própria ODS, né, das ODSs, né, da Agenda 2030, a gente tem aí também a questão da restauração de ecossistemas, né, então a gente tem toda uma abordagem aí, vamos dizer assim, pautada na questão, embasada, vamos dizer assim, né,
em referenciais tanto nacionais, paulistas e internacionais também, tá bom? Uma justificativa, vamos dizer assim, desse programa, tá? É uma união aí, vamos dizer assim, de forças para trazer esse programa de alfabetização ambiental para o contexto da rede estadual e municipal. Dulce, pode passar. Aqui a gente tem um pouquinho, né, do histórico, tá? Esse projeto, ele começou com um projeto piloto, né, e agora ele se estende aí para toda a nossa rede. Foi destaque aí, né, na mídia, né, durante 2019, tá bom? E aí, né, a gente tem um que eu trago para vocês aqui também, para a gente poder, já terminando a minha fala, nós temos aí, pessoal, um programa de alfabetização ambiental que traz aí toda uma configuração aí, vamos dizer assim, de um debate ambiental crítico pautado no currículo, tá? Então, a gente tem aqui algumas habilidades, né, e inclusive algumas competências também da BNCC. Existe uma divisão aqui de habilidades dentro do currículo, né, de cada disciplina. Então, dá para trabalhar de maneira interdisciplinar, né? A gente tem aqui um quadro aqui, onde a gente mostra aqui as habilidades, tá, específicas de cada disciplina que contemplam, né, essa questão dos componentes aí discutidos, das temáticas discutidas aí nesse programa. E olha que interessante aí, língua portuguesa, né, batendo aí, né, com várias habilidades, né, que vão, no caso aí, fomentar a leitura, a escrita, oralidade, argumentação e tudo mais. Aqui eu trago só um recorte, tá bom? É uma atividade aqui, pessoal, do 4º ano, né, do currículo em ação, a unidade 2, que traz aí sobre a questão da produção e destino do lixo, certo? Só para mostrar essa articulação do programa com o currículo em ação. Tudo bem? Rápido, né, gente? Mas a gente está terminando. Aqui a gente apresenta um pouquinho da linha do tempo para aqueles que estão acompanhando, né? Hoje nós teríamos o 5º diálogo, está acontecendo agora, né? O 5º diálogo, mas a Paulinha vai mandar a gravação para vocês, tá bom? Depois nós teremos o último diálogo aí em dezembro. Se vocês ainda não acompanharam, né? Se não são vocês os responsáveis, vale a pena, pessoal, acompanhar, porque é um processo de formação riquíssimo, né? Traz aí inúmeras considerações. Eu fiquei encantada, né? Estou encantada também com tanto material bom, né? Porque a gente às vezes fala, preciso de material, né? Que material que eu uso, né? Que linha que a gente pode seguir. Então, esse programa, ele tem aí uma consistência teórica muito importante, tá bom? E a Paulinha, ela manda as redes, aí envia, né, encaminha para vocês as redes, sempre com muitos links, tá? Então, há muitos vídeos, tanto vídeos voltados à formação nossa de professores, como também, pessoal, muito conteúdo voltado aos nossos alunos, tá? Inclusive, obviamente, né, dos anos iniciais, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho dos materiais de apoio, tá? Tem os QR Codes, a gente tem aqui, né, mais vídeos aqui, só para mostrar a gama de materiais que existe, né, de apoio. Tem aqui, pessoal, a OneDrive, né, que tem todo esse material de apoio, sequências didáticas, né, sobre outros assuntos, tá bom? Voltados aí à questão da alfabetização ambiental, certo? Eu termino aqui com uma frase. Há certas coisas que só podem ser vistas quando o observador muda de perspectiva. Agradeço imensamente a atenção de vocês, espero ter contribuído. A ideia aqui era reflexão, né? Tudo bem que a gente não ouve o diálogo, a participação, que é muito importante, mas eu estou aberta aí aos questionamentos, né? Às contribuições que vocês queiram fazer. Um abraço aí a todos. Paulinha, passo a palavra. Desculpa aí, às vezes, a questão do delay da tela, tá bom? Obrigada mesmo. Muito bom, Alessandra, nessa tarde nós podermos aí ter
essa riqueza, né? Nós chamaríamos de riqueza pedagógica imensurável. Esses PPTs, esse material está muito recheado, a intenção foi proposital mesmo, para que vocês tivessem aí um repertório, e vocês podem dividir as ATPCs aí lá na escola, as reuniões, da forma que vocês acharem melhor, e que vocês vão passando essa ideia, essa reflexão, dessa importância aí de nós discutirmos o embasamento do SAEB, discutirmos a importância da leitura e a educação ambiental e o currículo investigativo de ciências. Nossa intenção na próxima, nós já conversamos, a Dulcinea está aqui, a PCNP de Geografia, e o Sociedade Natureza, ele engloba ciências, história e geografia. Então, nós também já conversamos com a PCNP de História, que ela trabalha com foco nas educações étnico-raciais, e nós temos aí, graças a Deus, essas parcerias para que possamos cada dia mais estar adentrando aí nesse currículo dos anos iniciais, porque o aluno, ele é nosso, né? O aluno, ele é do município, ele é da sociedade, ele é do mundo. Não existe aluno da escola particular, não existe aluno da rede estadual, né? E nem da rede municipal, nem da rede federal. O aluno é totalmente nosso e ele está nas nossas mãos hoje. Nós deixamos aí para vocês a lista de presença, a gente pede para todos assinarem, não ficar ninguém sem assinar. E o que a gente pede também? Prepare esses alunos do 5º aninho, tá? Nesse momento. A probabilidade do dia 8 de novembro até o dia 10 de dezembro, a aplicação do SAEB. E esses alunos, eles precisam estar orientados, eles precisam estar aí de forma presencial lá na escola. Nós sabemos que os municípios estão se organizando para esse retorno e que dê tudo certo, é a nossa ideia aqui do núcleo pedagógico, é o nosso desejo, tá? Que vocês levem lá para a escola essa questão da educação ambiental, que vocês fomentem, façam debates, assembleias, conversas, para que o mais simples que você achar que você está fazendo, igual a PCNP Alessandra disse, um vasinho de flor ali em cima da minha mesa, eu posso propiciar um debate, um início de conversa, essa leitura, esse foco repertoriar esses alunos com os diferentes gêneros textuais. Então, assim, é muito rico, é muito maravilhoso. Pena que o tempo, né, o relógio, ele não para. O tempo, ele é muito precioso, mas o tempo que nós temos, nós estamos com vocês, compartilhando e conversando. E nós vamos também mandar esse material na rede para vocês. Nós preparamos também uma sugestão para vocês trabalhar um simuladinho, né? Ou vocês podem dividir, tem mais de 60 questões, vocês podem estar dividindo aí para treinar esses alunos, para preparar estes alunos, tá bom? Aí vocês podem estar utilizando esse ano ou o ano que vem, dá para utilizar aí do 2º aninho até o 5º ano. Mas o que a gente sugere nesse momento mais emergencial é o 5º aninho, tá bom? Maria Lúcia, você consegue colocar a lista de presença para mim ali no chat? Deixa eu ver se eu consigo te passar. Eu mando para vocês na rede. Deixa eu ver se ela está aqui. Alguém gostaria de dar uma palavra? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Pode sim, Silvia. Obrigada, viu, meu amor? Nós deixamos aí. Eu que agradeço, Paulinha. Até a próxima. Beijo. Obrigada, minha querida. Nós deixamos aí a nossa frase do secretário, não podemos deixar nenhum aluno para trás, e que os municípios aí tenham toda essa dedicação, esse comprometimento nessa busca ativa, que nós sabemos que está sendo desafiadora, mas vai valer a pena, né, pessoal? Se Deus quiser,